Galera, olha só. Agora qualquer investidor pode investir em BDR. Mas uma das dúvidas que eu mais recebo é se vale ou não a pena investir nessa classe de ativo. Então eu preparei essa aula para explicar tudo o que está por trás do BDR, os prós e os contras de se investir nessa classe de ativo ou diretamente no exterior e vou explicar tudo para que vocês possam aí tomar a decisão de vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir um favor, que vocês deem o like nesse vídeo, ativem o aviso de notificações para todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no canal da universidade, vocês serem avisados. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva e encaminhe esse vídeo para qualquer amigo que se interessa por esse assunto, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, o que são os BDRs? A sigla BDR quer dizer Brazilian Depositary Receipt e é uma das formas disponíveis para se investir em ações de empresas estrangeiras. Os BDRs eles são títulos lastreados a ativos estrangeiros e se assemelham a um fundo que investe em ações no exterior. Então, por exemplo, quando você investe em um fundo de ação, você não está comprando a ação efetivamente. Você está investindo em um fundo que, por sua vez, vai comprar as ações daquelas empresas que o fundo quer fazer os seus investimentos. No caso do BDR é a mesma coisa, só que você já sabe qual é a ação que o fundo vai comprar, no caso, a instituição depositária que a gente chama. Lembrando que ao investir em um BDR, você não se torna sócio efetivamente da companhia, embora você participe dos resultados daquele negócio. Muito parecido com os fundos de ação, por exemplo. O investimento em BDR, até agora, ele era acessível apenas para o investidor qualificado e passou a ser permitido também para o pequeno investidor. Mas fica a dúvida, vale ou não a pena investir em BDR? Os BDRs acabaram ganhando uma publicidade bem grande. Então eu trouxe aqui alguns fatores e um comparativo ao se investir em BDR e ao se investir diretamente no exterior, nas companhias, de fato comprando as ações das companhias no exterior. E aqui eu vou trazer os prós e os contras, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá bom? Então, falando do ponto de vista de corretora, para investir em BDR, você investe na própria corretora aqui no Brasil. Então, se você já investe em ações, a própria corretora que você investe em ações, você pode comprar os BDRs. No caso, para se investir no exterior, você precisa abrir uma conta em uma corretora lá no exterior. Com relação à moeda de negociação, embora os BDRs sejam ativos dolarizados, a moeda de negociação do BDR é em reais, então ela sempre é convertido para reais. No caso do investimento em exterior, o teu investimento ele fica em dólar e ele só vai ser convertido eventualmente se você fizer a repatriação do recurso, tá bom? Remessa de dinheiro. No caso dos BDRs, você não precisa fazer remessa de dinheiro, você só coloca o teu dinheiro na corretora e compra BDR. No caso do exterior, você precisa fazer a remessa, precisa eventualmente fazer a emissão e o fechamento de câmbio, tá bom? Com relação a taxas. Para investir no BDR, a taxa mais relevante que tem são 5% sobre os dividendos que você recebe. Então, vamos imaginar o seguinte, a instituição depositária que administra o BDR recebe os seus dividendos, né, porque ela comprou as ações, recebe os dividendos e para te repassar os dividendos, ela te cobra 5% de taxa. No caso de se investir no exterior, não tem nenhum tipo de taxa, só eventualmente o que tem dos dois lados, eventualmente uma corretagem, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Com relação à isenção de imposto de renda, no caso dos BDRs, não existe isenção de imposto de renda e sempre que você realizar uma venda com lucro, você vai pagar 15% de imposto de renda. Ao se investir no exterior, você tem uma isenção de até R$ 35 mil no mês. Então já é uma vantagem importante aí para se investir diretamente no exterior, tá bom? No caso dos dividendos, mencionei aqui um pouco sobre as taxas que tem ao se investir em BDR. Os dividendos eles são tributados da mesma forma, né? Tem a tributação, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, de 30% retido na fonte sobre os dividendos. Os BDRs também são retidos na fonte, no exterior também você já recebe líquido, e aí você vai ter que tributar aqui pela tabela progressiva do imposto de renda, fazer lá o carnê-leão para os dividendos. Estou falando aqui dos 30% dos Estados Unidos,
Se eventualmente o teu investimento for em outro país, aí tem que seguir a regra de outro país, tá bom? Compensação de prejuízo. No caso dos BDRs, você pode compensar prejuízo, inclusive você mescla, né, o prejuízo de BDR com lucro de ações e etc., sempre separando day trade e swing trade, embora eu acho bastante difícil alguém fazer day trade de BDR, mas fica aqui a regra. No caso do exterior, você não pode compensar prejuízo, né? Então, se você teve prejuízo num determinado mês, você perde esse prejuízo e não pode compensar mais adiante, tá bom? Mercado fracionário. No caso dos BDRs, você não tem mercado fracionário aqui no Brasil, sempre tem que comprar uma BDR. No caso do exterior, todo o mercado ele é fracionado, né? Então você compra fração de ação. Essa é uma grande desvantagem dos BDRs. Por quê? Tá rolando até na internet, né? Que para comprar um BDR da Amazon, você tem que pagar 9.000 reais. Então, assim, praticamente fica inviável para o pequeno investidor, né? Então, para você montar uma carteira diversificada de BDRs, eu não consigo imaginar alguém com menos de 20.000 reais montando uma carteira diversificada com empresas sólidas, com empresas aí que estão fazendo um bom trabalho. Então, para o pequeno investidor, praticamente inviabiliza o investimento em BDR. Imposto sobre herança. Como seu ativo está no Brasil, no caso dos BDRs, você vai ter o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Herança, é um imposto estadual, então a alíquota vai depender da regra daquele determinado estado, e no caso do exterior você tem eventuais 40%, né? Então existe uma tabela também progressiva lá no exterior e você pode ter o imposto sobre herança aí de 40%. Ainda falando sobre imposto sobre herança, no caso dos BDRs aqui no Brasil, nenhum tipo de isenção, né? Então, se você tiver que passar BDR para os herdeiros num processo de inventário, você vai ter que pagar o ITCMD. No caso do exterior, até 60 mil dólares você está isento. E a partir de 60 mil dólares que começa a tabela progressiva, podendo chegar eventualmente aos 40%. Aqui é um ponto importante, muita gente se preocupa com esse imposto sobre herança, né? Hoje 60 mil dólares é um valor relevante, né? Nós estamos falando aí de mais ou menos 300 mil reais. Não é qualquer investidor que tem 300 mil reais no exterior, né? Isso é importante pontuar. Mas você consegue fazer algumas estruturas de planejamento tributário que você minimiza aí essa tributação, obviamente, se você não for residente e contribuinte tributário americano. Se você for contribuinte brasileiro, você consegue aí montar algumas estruturas que minimiza bem esse impacto de imposto sobre herança, tá bom? Com relação à liquidez, no caso dos BDRs, ela é muito baixa, né? Então, porque até agora era apenas para investidor qualificado, então tinha um spread de compra e venda muito grande. No exterior é altíssima a liquidez, então não tem nem comparação nesse sentido. Acesso a ETFs. Não existe ETF de BDR. Para você investir, por exemplo, no S&P 500, você pode se expor através do IVVB11, que é um ETF que está disponível aqui no Brasil. No exterior, você está exposto aí a mais de 2.000 ETFs e a regra tributária do BDR e do IVVB11 é a mesma. Então, você ainda assim você pode investir no exterior com a isenção dos 35 mil reais no caso de ETF. Então, também tem uma vantagem grande aí se você quer investir em ETF no Brasil. Em BDR não existe, né? Mas se você quiser investir em ETF no Brasil, você tem uma desvantagem tributária idêntica à dos BDRs. Acesso a REITs. Nem existe, né, BDR de REITs aqui no Brasil. No caso do exterior, você pode comprar aí mais de 200 REITs que você tem a opção de montar o seu portfólio e incluir na tua carteira. Acesso a ações. No caso do BDR, ele é limitado, né? Então não são todas as empresas do mundo que têm BDRs no Brasil, são as principais, né? Então você acaba tendo uma limitação, você não consegue investir, por exemplo, em small caps, essas coisas, através de BDR. No exterior, na Bolsa Americana tem mais de 5.300 empresas listadas, então você tem um oceano de opções para investir no exterior, o que também é uma vantagem. E com relação ao risco Brasil, um dos motivos a se investir no exterior é justamente você diversificar o seu portfólio e trazer proteção ao teu portfólio, não só dolarizar a tua carteira, mas também sair do risco Brasil, né? Essa instabilidade econômica, instabilidade política, o Brasil é um país emergente, então é importante você ter uma parte do teu recurso no exterior. No caso dos BDRs, mesmo que você esteja investindo em empresa no exterior, o teu dinheiro está aqui no Brasil.
Se eventualmente sair uma regra que, sei lá, confisco dos BDRs, você está exposto a esse tipo de regra. Obviamente que eu estou falando aqui uma situação bem esdrúxula, né? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com risco Brasil, risco político e etc. No caso do investimento no exterior, você de fato está tirando o teu dinheiro do Brasil e está protegendo o teu portfólio. Também mais uma vantagem ao se investir diretamente no exterior, tá bom? E afinal, né? Qual conclusão que a gente tira disso? Vale ou não a pena investir em BDR? Como tudo no mercado financeiro, não há certo ou errado e cada opção tem seus prós e contras a depender do investidor. Eu não gosto disso de regra no mercado financeiro, né? Não existe certo ou errado, gente. Você tem que ver o que é mais adequado para você, o que é mais adequado para o teu perfil de investidor ou para aqueles perfis de investidor. Não tem certo ou errado, vai depender muito, tá? Pessoalmente, dada a facilidade que se tem para investir diretamente no exterior, para mim, eu acho que não faz sentido investir em BDR. As vantagens de se investir no exterior, elas são infinitamente maiores do que investir aqui no Brasil através de BDR. Eu acho que a desvantagem tributária que tem no Brasil ao se investir em BDR é um fator que pesa muito contra as BDRs, né? Já que você tem a isenção de vendas até R$ 35.000 mensais investindo no exterior. Você consegue se planejar, eventualmente, se você precisa vender, repatriar o recurso, você consegue trabalhar esse planejamento e se programar e não ter que pagar imposto de renda. E para finalizar, o pessoal bate muito na tecla da questão do imposto sobre herança, né, do investimento lá nos Estados Unidos. Estamos falando aqui no caso dos Estados Unidos. Até US$ 60.000 é isento. Como eu mencionei, né, são R$ 300.000, é um valor relevante. Vamos supor que você ultrapasse esses R$ 300.000. Você já é um investidor com um nível de patrimônio mais sofisticado, mais robusto, né? Então faz sentido você procurar algumas soluções tributárias que tem de montagem de offshore, alguns planejamentos que você consegue para minimizar todos esses efeitos, né? Além disso, tem algumas outras situações também que a gente consegue trabalhar e esse efeito do imposto sobre herança ser bastante reduzido. Então, só para a gente concluir, né, no meu ponto de vista, eu acho que faz muito mais sentido investir diretamente no exterior, é muito fácil. Hoje você tem corretoras que não cobram taxa, que você consegue enviar os recursos através de uma TED, muito fácil. Então, tem muito mais vantagem, na minha visão, investir no exterior do que através de BDRs. E é muito mais acessível também para o pequeno investidor, tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre BDR. Gostaria de agradecer aí a vocês. Deixo aqui o meu Instagram para quem não me segue lá no Instagram ainda, poder olhar um pouco do conteúdo que eu posto. Eu posto bastante conteúdo, principalmente sobre ações, sobre bolsa, mas também englobando todas as alternativas de investimento. Deixo aqui o meu e-mail da Universidade do Investidor, caso vocês queiram entrar em contato, tá bom? Então é isso, tamo junto, valeu!